Olá, eu sou Paulo dos Santos e estou agora com a palavra de Deus aberta para pensarmos um pouco sobre a economia de Deus. Esse é um texto muito importante que vai nos levar a conhecer melhor o plano de Deus para as nossas vidas. O texto de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, no capítulo 3: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Vamos lembrar que gentios são todos os povos que não são judeus. No capítulo anterior, no capítulo 2, Paulo falou muito a respeito do judeu, da nação judaica e dos gentios, das outras nações. E ele agora aqui fala dos gentios em particular, e ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida para convosco, como me foi esse mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi resumidamente. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios, nós, todas as nações que não somos judeus, a saber, os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo nos fala um pouco desta dispensação da graça de Deus que foi concedida a ele, especialmente, e aos demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A palavra que foi usada no original grego para traduzir dispensação é uma palavra também que é usada para traduzir como economia. A palavra é uma palavra composta que quer dizer casa e administrar, lei, como administrar uma casa. A palavra economia hoje, nós temos na nossa sociedade, nós vamos entender que é a ciência que estuda os fenômenos relacionados a como obter bens e como utilizar esses bens para o bem-estar das pessoas, da sociedade. Então nós ouvimos muito comentário sobre a economia do país, a economia mundial, vemos também economia de empresas, economia familiar, assim por diante. Então, economia nesse sentido
mais relacionada com bens materiais e mais propriamente com dinheiro, com recursos, para que possamos ter uma vida melhor. Mas a palavra economia, quando foi usada aqui no Novo Testamento, traduzida como dispensação, ela quer dizer a economia divina. É como Deus, desde a criação, como Ele planejou e como Ele administra a sua casa. Por isso também nós estamos estudando sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus aqui na terra, o qual nós fazemos parte e dele desfrutamos, é parte da família, é parte da casa do Pai, do nosso Deus. Então, economia, nesse sentido, economia divina, trata a respeito da economia da salvação, como Deus vem administrando, como Ele, através do Espírito Santo, capacita pessoas, como Paulo foi capacitado, para esclarecer mistérios que esteve oculto das gerações, como nós acabamos de ler, e nunca tinha sido manifesto aos filhos dos homens, mas ultimamente foi manifesto através da revelação do Espírito Santo aos apóstolos, especialmente Paulo, e ele então compartilha conosco estas coisas. Eu queria voltar um pouquinho no capítulo 2, quando Paulo fala dos judeus e dos gentios, e ele diz assim, capítulo 2, versículo 18, porque por ele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, todos, judeus e gentios, quer dizer, qualquer homem, em qualquer lugar, tem acesso ao Pai. Tudo se refere aqui a essa economia. Nós vamos estar relacionado com esse Pai da família, de que todos nós tomamos o nome, conforme está no capítulo 3, quando Paulo diz assim, por esta razão também eu me ajoelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, que todos nós, nos céus e na terra, tomamos o nome, o Pai, o nosso Pai, como Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. E muitas vezes Jesus ergueu seus olhos e abençoou o que ele tinha nas mãos, ou as pessoas, e deu graças ao Pai. E no capítulo 2 ainda ele diz assim, que além de nós termos acesso ao Pai no mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, Deus tem um reino, este reino é um reino familiar, onde Deus é o Pai, nós somos os seus filhos, e Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o filho primogênito, e nós viemos depois pelo novo nascimento. Se ele é o primogênito, significa que tem o segundo, o terceiro, o quarto, o milésimo, e assim sou eu e você que nascemos de novo na família de Deus. E ele diz que não só na família de Deus, mas ele diz também edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra principal de esquina, na qual todo o edifício, agora nós somos colocados também numa posição como se fôssemos pedras,
como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, dizendo que nós somos pedras vivas, que umas unidas às outras, nós somos edificados, através de nós é construída uma casa, um templo, uma morada para Deus. E aqui diz assim, que todo edifício bem ajustado cresce como templo santo ao Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito ou em Espírito. Nós, a igreja, e esta igreja online, ela é a parte da morada de Deus em Espírito. E esse mistério que esteve oculto das gerações e da humanidade, que foi revelado através dos apóstolos, é a habitação de Deus conosco, a economia, é Deus querendo vir para dentro de nós e nós estando dentro dele como uma comunhão íntima. Jesus falou muitas vezes, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Felipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu a ele, mas Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crê, pelo menos pelas mesmas obras. Veja, a vida de Jesus, as palavras de Jesus, as obras que Jesus fez, era a indicação da presença do Pai, da comunhão que ele tinha e mantinha com o Pai. Apesar de estar aqui em carne, como um ser humano, como nós já vimos em outras ministrações. Mas hoje o que eu quero compartilhar com você é isto, que dentro da economia de Deus, a economia da salvação, quando Deus quer administrar os bens dele próprio, da sua casa, da qual casa somos nós, ele quer que a nossa vida seja uma vida de abundância, uma vida do próprio Deus, do próprio Jesus vivendo em nós. Como foi a experiência de Paulo, como foi a experiência dos apóstolos, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, era evidente a graça de Deus manifesta na vida deles. E isso é para nós, é para aqueles que estão no reino de Deus. Hoje, a manifestação do reino de Deus não é para que nós vivamos como o mundo vive. O mundo vive hoje preocupado com essa economia material, se vamos ter emprego, se vamos ter dinheiro, se vamos ter plano de saúde, se vamos ter uma poupança, como é que vai ser o futuro. Nós não esperamos nada dessa economia do mundo, não esperamos nada da política do mundo. Nós temos já visto que no reino de Deus há uma outra política, é a política do bem-estar, da vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos como filhos de Deus, representando o Pai, para que vejam as nossas boas obras e glorificam o nosso Pai que está nos céus. É tão importante nós entendermos isso, e eu queria trazer rapidamente, e prometo que vou dissertar isso em breve, mas nós recebemos a influência de dois homens que já viveram nesta terra e que estes homens marcaram as nossas vidas
sensivelmente, eles impactaram a nossa vida. O primeiro é Adão. Não importa quem seja o ser humano, não importa se o ser humano nasceu num berço rico ou muito pobre, não importa se o ser humano nasceu numa condição de cultura e de prestígio, socialmente falando, ou de miséria e de necessidade e de escassez. Não importa, qualquer ser humano recebeu a influência de Adão, nasceu em pecado, nasceu com uma natureza pecadora, separados de Deus e necessitando, eles estão destituídos da glória de Deus. É assim que a vida de Adão impactou o mundo e impactará enquanto houver nascimentos na humanidade. Cada ser humano que vem à existência traz esta marca, traz esta influência, traz esta característica de Adão, que é aquela que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele se distanciou de Deus, e ele vai agora tentar viver pelos seus sentidos, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele cheira, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele apalpa, enfim, pelos sentidos naturais da vida. Mas o segundo homem que veio a este mundo e que nos influenciou e que pode nos influenciar sensivelmente e realmente transformar as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós amamos, a quem nós recebemos como nosso Salvador e Senhor e aquele a quem pregamos. E como Paulo disse, eu não quero saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então a vida de Jesus é a revelação máxima desta economia de Deus. Dentro do plano da economia da salvação, a revelação que Paulo traz é de Jesus Cristo, que veio para fazer tudo o oposto do que o primeiro Adão trouxe e trouxe como consequência em nossas vidas. Nós recebemos involuntariamente por causa dele. Mas Jesus vem para nos transformar. E Jesus é o assunto disso. Paulo está falando. Vocês estão entendendo qual é o mistério? O mistério, a dispensação, a compreensão que eu tenho do mistério que se chama Cristo? Em Colossenses, para concluir, Paulo diz assim: do qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, os gentios, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Agora a esperança. Deus vindo e dispensando para dentro de nós a sua própria natureza, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo em nós, quando nós abrimos o nosso coração e nós o recebemos como nosso Salvador. E Paulo fala assim: a quem anunciamos
e admoestamos a todo homem e ensinamos a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalhamos, combatendo segundo a eficácia que opera poderosamente em mim. Paulo diz: eu trabalho, eu me afadigo para levar este conhecimento, para trazer esta revelação, esta palavra, mas não é pelo meu próprio esforço, é uma operação sobrenatural, poderosa, que opera eficientemente em mim. É o poder do Espírito Santo que também está em mim, que também está em você. E por isso nós somos os proclamadores do reino de Deus, proclamando em bom e alto som as boas novas do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, a dispensação da graça, da economia divina, dos recursos dos céus que vieram para a terra, as riquezas da sua glória que estão na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo e que estão todas contidas na palavra de Deus,